Você acredita na vida após a morte? Você acredita que os vivos possam se interagir com quem já morreu? Que os mortos possam vir a conviver entre os vivos? Histórias essas que a gente foi buscar para entender um pouco melhor sobre a vida após a morte. No cemitério, onde histórias, fatos, ficção, tudo isso acontece neste lugar, onde a vida do ser humano termina a sua missão. Olhando alguns relatos que aconteceu há muito tempo atrás, aos arredores de Jundiaí, especificamente no cemitério de Piedade, onde relatos de pessoas, moradores, há muito tempo atrás, entregam até hoje uma resposta do que aconteceu nesse lugar. Uma mulher de aproximadamente 30 e poucos anos acabou que num relacionamento com o padre da cidade. É isso mesmo. Um relacionamento com intimidade que até chegou aos momentos em que ela fica grávida e mais tarde vem a ter um filho. Devido à religiosidade daquelas pessoas, daqueles arredores, essa mulher passou então a ser amaldiçoada pela sociedade. Ninguém gostava de saber nem o nome por onde andava essa mulher. E o tempo passou. O tempo passou e ela veio a dar à luz a um menino. Naquele tempo, parteiras, como era conhecido. E uma dessas parteiras foi até a casa dessa mulher para então executar o parto. E aí sim, nasceu um menino. Mas como ela estava amaldiçoada pela comunidade daquele lugarejo, arrancaram-lhe a criança sem que ela, pelo menos, a visse como era o seu filho. E levaram para bem longe dali. E como toda criança sente a necessidade do afeto materno, a criança veio a falecer. Desesperada, essa mulher procurava por todos os meios saber onde estava o seu filho. Que lugar ela poderia encontrar o seu amado filho. E foi então que lhes disseram: o seu filho morreu. O seu filho está enterrado. E você, que praticou esse ato que para nós é um pecado mortal, você também vai sofrer muito por essa atitude. E foi aí que dias e dias essa mulher passava o tempo todo na porta do cemitério, a fim de poder descobrir aonde estava enterrado o seu filho querido. Aquele filho que ela não teve o prazer de sequer ver o rostinho daquela criança que ela carregou por 9 meses. Cada dia mais difícil de acontecer isso. E com o tempo, ela teve uma atitude inesperada. Esperou que a noite chegasse
mesmo com a lua cheia que clareava todo o cemitério, ela entrou e foi aos poucos descobrindo aonde o seu filho havia sido enterrado. Com as próprias mãos, ela exumou o corpo da criança. Ela tirou o corpo daquele recém-nascido que estava ali enterrado. E por várias vezes, ela andava pelo cemitério com aquela criança nos braços. Por várias vezes. Mas como os vizinhos, moradores, muito católicos, muitos ali, ficaram surpresos ao ver uma mulher que andava noites naquele cemitério com uma criança no braço. A notícia espalhou pela cidade. Havia uma assombração naquele cemitério. Havia uma alma penada andando naquele cemitério. Mal sabiam os moradores que era aquela mãe desesperada que tirou seu próprio filho da sepultura para carregá-los nos braços, porque ela não teve essa oportunidade quando ela teve esse filho ainda dando à luz ao seu filho amado. Tudo porque ela foi amaldiçoada por ter um filho com um padre. E ela então resolveu tomar essa atitude. Os moradores constantemente vendo esta cena à noite e buscaram resposta na igreja. Foram até o padre e relataram o que viam frequentemente na noite naquele cemitério de Piedade. O padre, então, resolveu chamar os seus conselheiros e então formaram uma diligência para que pudesse averiguar o que poderia estar acontecendo. Mais tarde, as pessoas procuraram saber daquela mulher. Aquela mulher que teve aquele seu filho contraído com o amor singelo de um padre. Relatos diziam o seguinte: faz muito tempo, essa mulher, depois que ela foi amaldiçoada aqui no nosso povoado, ela desapareceu. Tão logo a notícia correu e se espalhou por outras regiões. Relatos diziam que, após ela ter exumado o corpo da criança, carregado por alguns tempos dentro daquele cemitério, ainda viva, ela abandonou a cidade, abandonou o lugarejo e foi para outro lugar. Outro lugar que ela não conseguiu chegar. Relatos lembram que ela foi atropelada numa daquelas rodovias e em outra cidade muito longa e em outra cidade muito longe ela foi enterrada como indigente. Ela, desesperada de tudo aquilo que estava acontecendo na sua cidade, ela perdeu a cabeça e saiu sem rumo a procurar pela sua vida em outro lugar. Mas como? Como se ela morreu? Ninguém mais fala o nome dela aqui na cidade? Ninguém mais a viu? Moradores procuraram a polícia.
para saber o destino daquela mulher. E a polícia, na época, constatou, realmente, essa mulher foi atropelada sem que tivesse nenhum documento, mas que relatos indicam que ela foi enterrada numa outra cidade, há muito tempo, como indigente. Foi aí então que, para tirar essa dúvida, o padre resolveu ir até o cemitério. E lá, o padre disse às pessoas que ali estavam em volta: não estou vendo nada de anormal aqui. Nada, nada, nada. Será que vocês não estão vendo coisas demais? Um dos moradores: não, padre. Eu moro aqui pertinho do cemitério e eu vejo várias noites uma mulher andando para lá e para cá com a criança nos braços. O padre, surpreso, disse: olha, não estou vendo nada anormal nesse túmulo, mas percebo que alguma coisa removeu esse túmulo. Tinha algumas marcas de que alguém poderia ter mexido no túmulo. Foi então que resolveram chamar a polícia. E a polícia automaticamente pediu a exumação do corpo. Quando os funcionários daquele cemitério abriram a cova, lá estavam ela. Aquela mesma mulher que foi amaldiçoada pela sociedade por ter um filho com o padre, estava ali, no mesmo túmulo, abraçada ao seu filho amado. Estava ali. A surpresa geral daqueles que ali estavam. Como pode? Eu vi ela várias vezes aqui, carregando seu filho neste cemitério. Porque era ela, dava para perceber, porque nós conhecíamos muito bem o seu corpo, o seu físico, apesar do rosto tapado. Como pode? É realmente ela. As pessoas reconheceram ela no túmulo, abraçada ao seu filho. Mas aí vem a pergunta, que até hoje não tem resposta. Como que pode alguém que foi atropelada numa rodovia, enterrada em outra cidade longínqua, poderia estar ali, enterrada justamente no túmulo do seu filho? E quantas vezes as pessoas viram ela andando, aquela mulher, pelo cemitério com aquela criança nos braços? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Se ela foi enterrada em outra cidade, como indigente, e na exumação do corpo, constataram ali ela abraçada ao seu filho, será que aquela mulher que andava frequentemente à noite pelo cemitério, com seu filho no braço, ela ainda estava viva? Ou será que, depois que ela morreu, ela veio junto ao seu filho e se acomodou justamente ali? Essa história intriga todos nós. E até hoje, a humanidade não sabe explicar. Você acredita na vida após a morte? Você acredita que os mortos possam se interagir com os vivos? Os vivos podem
se interagir com os mortos? Fica essa reflexão. E a gente vai continuar buscando resposta para isso tudo.